Oi, oi, gente! Voltando aqui novamente para rotinas diárias e dicas de uma estudante de psicologia. Gente, aqui hoje quero comentar para quem não sabe ou para quem está iniciando o curso de psicologia, talvez. Nós, estudantes da psico, a gente estuda muitos filósofos, nós buscamos entender as teorias de filósofos que construíram realmente teorias e jeitos de avaliar os pacientes, os clientes, jeitos de ver o mundo. Então, nós estudamos todos esses filósofos, esses teóricos, e é muito interessante, gente, né? Então, se você está iniciando, você sabe que vai estudar muitos teóricos e realmente perceber essa forma, né, de ver o mundo de um sujeito, né, ver a forma de estruturas de pensamento, estruturas de sentimento, é incrível. E para mim fez total sentido, né, e para mim mudou a minha forma de pensar e de ver o mundo e de ver as coisas, né, de uma forma mais natural, de uma forma mais tranquila. Mas, gente, não pensem que é fácil, porque não é fácil, né? E mesmo depois que as pessoas se formam, mesmo assim, né? A pessoa tem que continuar estudando, tem que continuar buscando conhecimento, conteúdo, porque tem bastante coisa pra gente entender, pra gente estudar. E, na verdade, essa vida de estudante, né, ela nunca termina, nunca tem fim. Então, essa é a nossa rotina, né, esse é o nosso dia a dia na faculdade. Vou falar um pouquinho de mim, então. Eu iniciei a minha faculdade na instituição na Unijuí de Santa Rosa, né. Ali é mais a faculdade é mais voltada para teoria psicanalítica, né? Alguns autores como Freud, Lacan, enfim, Freud, Ana Freud, vários outros autores mais da psicanálise, né? Bion, Winnicott, enfim, né? Vários teóricos, né? A maioria deles eram primeiramente médicos naquela época, né? E eles foram vendo que apenas, né, o biológico, o fisiológico não dá para contar, né? A gente não pode apenas avaliar o sujeito de uma forma corporal sem, né, sem contar também com a forma psíquica do sujeito, como o paciente se sente em relação à vida, em relação a tantas outras coisas. E, por exemplo, o sentimento, né, de um ser humano, de um sujeito, podem influenciar muito nas nossas sensações biológicas, né? Podem influenciar na nossa estrutura corporal, né? Por exemplo, às vezes estresse excessivo pode vir a causar uma dor de cabeça, pode vir a causar uma dor no estômago, por exemplo, né? Então é muito importante saber como o sujeito, né? Como a pessoa se sente para conseguir avaliar depois o todo, né? E esses médicos, né? Daquele tempo, então eles perceberam e começaram a notar que, bem, se uma pessoa tá tendo ali alguns sintomas, muitas vezes não é apenas de fatores fisiológicos, muitas vezes não é uma doença em si, uma doença somática, né? Às vezes é uma psicossomática, né? É uma doença que vem do pensamento, né? Que vem sentimentos que vêm do pensamento e acabam refletindo no corpo. Muitas vezes não é nenhuma doença, não é nada em si, né? Tu vai pesquisar mesmo e a pessoa não tem nada no corpo, é mais, né, causado por causa da mente. Então, isso é só um pouquinho, é uma pinceladinha, né? Comentando, então, foram médicos que, a maioria dos médicos que deram esse up, né, pra vir a construir aquilo que a gente estuda cada vez mais hoje em dia ali na psicologia, que vem contribuir para o nosso crescimento, para ajudar, né, o próximo ser humano. Então, e que nem o pai da psicanálise foi o Freud, claro que outra pessoa deu um início, mas daí o Freud que fez todo
né, um apego, e assim, a psicanálise, ela é ciência sim, sabe, gente, tem gente que diz que a psicanálise não é ciência, mas na verdade ela é, e ela, sim, realmente ela transforma vidas, né, gente? E claro que existem muitas abordagens teóricas dentro da psicologia, né? Tem a psicanálise, tem a TCC, tem a TCC que é a abordagem comportamental, né? Que é mais de forma consciente. A psicanálise, ela avalia mais, ela estuda mais das questões inconscientes, né? Que a psicologia diz que a psicanálise, ela vem a somar mais porque acaba avaliando mais profundamente o sujeito em si. Não só apenas as ações, né, que ele toma no dia a dia, naquele momento, né? Mas por que a pessoa, né, tomou certas decisões? Por que a pessoa tem determinadas atitudes, né? Então isso é importante saber um pouquinho da história, um pouquinho mais profundo da pessoa. Então, quem estuda mais o inconsciente é a psicanálise, quem estuda mais estruturas comportamentais, né? E que também é maravilhoso, tá, gente? Eu não desconsidero nenhuma teoria da psicologia, porque eu acho incrível. É claro que eu tenho as minhas abordagens preferidas, que eu acredito que são muito importantes, mas eu não deixo nenhuma de lado e nenhuma com menos importância, tá, gente? Pra deixar bem claro aqui. A abordagem TCC é mais uma abordagem que eles dão técnicas, né? É uma abordagem que dá mais meios, que avalia mais o comportamento em si que a pessoa toma, né? Qual que é a estrutura do sujeito e que, gente, é muito importante, né? E claro que no mundo e no mercado de trabalho, a abordagem TCC, né? Ela tem mais comprovações científicas, mais artigos, né? É claro, também é uma coisa que a gente consegue avaliar melhor, né? O comportamento, as formas que cada uma pessoa age. Então, realmente tem mais resultados, mais artigos e por isso que é uma ciência que a maioria dos psicólogos, né, de forma mundial usam, né? Então, explicar um pouquinho a TCC. Ó, não sei se vocês conseguem ouvir, o sino tá tocando. Tô aqui na casa dos meus pais, passando as férias aqui. Férias, na verdade, só do estágio, né? Porque eu ainda tenho uma semaninha de aula. Amanhã eu apresento mais a princípio, o último trabalho do estágio, né? De intervenção psíquica. Ai, tô bem ansiosa. Depois eu vou ter que terminar de apresentar o estágio. Mas, então, continuando aqui, existem várias abordagens na psicologia e eu te aconselho, se você é um estudante da psicologia que está iniciando, né, eu te aconselho a querer conhecer todas as abordagens da psicologia, tá? Todas as abordagens e não apenas uma só, né? Todas elas, que eu acredito que muitas vezes uma abordagem só não consegue, né, cumprir o papel de todas, né, de todos os pacientes, de todos os diagnósticos. Depende muito de situação para situação e essa também é uma opinião própria minha, né? Existem aquelas pessoas que dizem que o psicólogo deve ter uma teoria, uma abordagem teórica só. Então, ok, respeito super esse pensamento e ok, se você também é desse pensamento, tudo bem, não tem problema algum. Né? Mas, na verdade, eu penso realmente, assim, que né, eu que já tô agora atendendo na clínica mesmo, né, claro, a partir do estágio, mas eu vejo, assim, que realmente, assim, por mais que eu tenha preferência a uma abordagem teórica, eu vejo que às vezes só essa abordagem não basta, né, eu vejo que a gente precisa muito mais, que não é apenas essa que pode fazer todo o contexto, tá? Mas de mais uma vez, essa é uma opinião minha, tá? Então, seguindo aqui, gente, eu vou falando e me empolgo e acabo perdendo o fio da meada. Então, eu me formei aqui na Unijuí de Santa Rosa, que eu digo aqui porque é do ladinho daqui da cidade onde meus pais moram. Aqui onde eu estou agora gravando, aqui na casa dos meus pais, em Senador Salgado Filho. Né? Eu morei 11 anos aqui e estudei esses anos ali na Unijuí de Santa Rosa. Aí agora eu fui morar para Porto Alegre, me noivei e fui morar para Porto Alegre e fiz minha transferência da universidade. Posso contar mais detalhadamente como foi isso. Eu consegui, agora eu estou fazendo na instituição IBGEM, FTEC IBGEM,
muito boa, tô gostando muito. Eu fui de uma faculdade, né, com abordagem mais psicanalítica, agora indo para uma faculdade com abordagem mais TCC, né, mais da origem comportamental. Como diz meu noivo, né, é o melhor dos dois mundos, porque eu aprendi muito da psicanálise, de uma coisa mais, né, o inconsciente, uma forma mais introspectiva de ver o paciente, assim, que eu acho incrível, eu adoro. E agora indo mais para teorias comportamentais mesmo, assim, de ver o outro lado de comportamentos, outro lado de modo de agir, de pensamento, de avaliar, assim, que pra mim realmente está sendo muito rico ver esses dois lados também, essas duas abordagens teóricas, né? E então eu estou estudando na IBGEM e também no local que eu estou fazendo o estágio, é um local, assim, que eu tô aprendendo diversas abordagens teóricas, né? Agora eu comecei este ano o estágio específico, a gente chama de estágio específico, que é quando a gente está atendendo em clínica, tá? Ano passado eu fiz o básico, quem ainda não sabe, quem é o pessoal da psico, ou também quem não é da psico e que tem interesse e curiosidade em saber um pouquinho mais dessa nossa área que é tão rica de conhecimento, a gente inicia, né, normalmente, não sei se são assim em todas universidades, né, mas eu acredito que sim, pelo menos nessa que eu iniciei aqui na Unijuí e agora em Porto Alegre, na IBGEM, são assim. A gente inicia mais ou menos na metade do curso, mais ou menos, né, depois de 2 anos e meio, 3 anos, mais ou menos, a gente inicia com o estágio básico, né, a gente chama de estágio básico, que eles sempre, todos os estágios, eles são supervisionados. Cada estágio básico, ele pode ser referido a diferentes, enfim, diferentes formas de atender, de ver, depende muito de instituição, depende muito de abordagem teórica, tá? Que na instituição que eu vim aqui, eu achei muito rico também. Tem ali, eu fiz o meu estágio básico com os adolescentes das escolas, onde a gente lançou o teste EMAP, né, que é para ver, né, qual né, a condição que o sujeito ele tem mais. A gente tá dando uma cortada aqui. Nem liguem aqui, às vezes minha internet não tá conseguindo pegar tudo. É uma orientação psicológica, né, gente? Por exemplo, assim, a vocação desse sujeito, né? Na verdade, a psicologia, hoje em dia, já nem chama mais de vocação, né? Mas eu acredito que ainda tem formas que chamam assim, né? Então, de orientação profissional, né? Eu trabalhei aqui numa escola sobre orientação profissional, eu li vários livros sobre isso e a gente atendeu aqui e a gente lidou com esses adolescentes no colégio, né, sobre orientação psicológica, né, que a gente acabou fazendo toda uma avaliação do sujeito, né, como cada sujeito, quais eram as habilidades de cada sujeito, porque assim, a questão do estágio básico que eu fiz, gente, não é tão simples assim, né? Para a gente orientar, tem essa área de formação também na nossa prática como psicólogos, né? Então já é uma que, se você tem interesse em se aprofundar, tem conteúdos ricos e muito interessantes, assim, principalmente mais em questões de RH também, em escolas e muitas outras empresas que já estão abordando esse tema de orientação profissional. Uns chamam de vocação profissional, mas já não é mais. Eu até li um livro chamado Vocação Profissional, mas eles já não chamam mais tanto, porque eles acreditam que não se trata tanto de vocação, né? Vocação é uma coisa mais que tu nasce com isso, né? Mas a psicologia acredita que mesmo que tu não nasceu com essa habilidade, tu pode vir a desenvolver. Por isso que eles não usavam mais o termo vocação, né? Mas sim orientação profissional. Mas enfim, né? A gente pode ainda tem, dá para fazer várias discussões a respeito disso ainda, tá?
Então eu trabalhei com orientação profissional, com alunos do ensino médio, onde eu fiz, na verdade, era uma coisa mais básica mesmo, estágio básico, onde eu fiz todo um tema mais, né, na superfície, explicando, né, da onde veio a questão dos trabalhos, como iniciou a história mesmo, né, que isso veio lá com o capitalismo, né, com a questão do, né, quando as pessoas iam lá e vendiam suas as coisas que tinham sobrando, né, iam lá no mercado e vendiam o que tinham lá, né, porque às vezes a pessoa morava no interior e tinha carneado uma galinha, a galinha tinha sobrado, por exemplo, né, aí ia lá no mercado de trabalho e vendia, e aí eles faziam trocas, né, agora outra pessoa tinha lá algumas verduras sobrando, né, que colheram e tava lá sobrando, então ela vai lá e eles faziam trocas, por exemplo, né, então essas trocas depois acabaram trocando por, né, então tem toda uma história, né, até o sal, né, não sei se você sabe, o sal era muito raro naquela época e as pessoas trocavam, era muito caro o sal. Então, com essas trocas de um pouquinho de sal, também trocavam por outras coisas, né? Coisas grandes, muitas vezes, né? 1 ou 2 animais, porque sal era raro. Então, por isso também que a gente chama de salário hoje em dia, né? Vem de salário, né? Então, tem toda uma história que eu fiz, uma história não, contei a história real, né? Disso que acontecia naquela época no meu estágio básico, tá? Essa foi... E aí depois, claro, a gente lançou um teste, né, para esses estudantes, no início e no fim, né, que nós também da área, psicólogos também temos essa vantagem, né, eu gosto muito também dessa área de poder lançar testes, né, o que são testes, né, testes são algumas formas que vêm para somar na nossa avaliação, né, é só uma das ferramentas, né, nós psicólogos, a gente nunca usa apenas um teste para avaliar o sujeito, um grupo ou uma situação, e sim é só uma ferramenta para nos, né, agregar valor, para nos enriquecer o nosso trabalho, tá? Então, enfim, a gente lançava também esse teste, foi bem bacana na minha área. Essa foi minha experiência no estágio básico. Claro, eu tive colegas ali que fizeram mais com adolescentes o contos de histórias, né, onde contavam histórias, né, faziam toda uma dinâmica. Outros pacientes que já outros colegas meus trabalharam mais na área de pessoas com câncer, né, que faziam todo um trabalho mais psicológico. Outros iam em escolas, né, como eu também fiz o meu aqui na escola. Enfim, existem muitos estágios, depende muito de instituição, uma abordagem teórica, né. A minha, então, foi com orientação profissional para adolescentes do ensino médio, tá, que iam lançar para o mercado de trabalho. Já então agora, este ano, então eu entrei desde o início do ano no estágio específico, a gente chama de estágio específico, quando nós estamos atendendo mesmo, a gente atende os pacientes, mas claro que a gente tem um supervisor que tá ali nos acompanhando, nos supervisionando, fazendo, né, nos dando orientações e dicas, a gente não atende sozinha, né, a gente também tem reuniões, a gente faz muitas discussões.